É um caso que você entrou agora, que você falou aí, sobre depressão, Sim, que sobre depressão. hoje a gente tem que falar, infelizmente, que é um caso difícil de se fazer e ninguém escolhe ter depressão. Como foi esse negócio de você ter depressão? Por que chegou esse ponto? O que aconteceu assim, dizer, cara, eu tô com depressão, porque eu não quero passar por isso e não quero que ninguém passe também. Exatamente. É algo assim complicado, porque para mim, quando eu descobri assim a palavra depressão, tô na depressão, eu morava em São Paulo na época. E eu tive duas depressões. Eu passei por duas depressões. Existe fases de depressões, fases tipo, uma de um Existe, jeito, de outro. Existe. Porque tem recaídas, né? Porque Tem recaídas, tem recaídas. E a primeira, quando aconteceu comigo, que eu falei, meu Deus, eu tô vivendo uma depressão, aquilo ali foi... E tem fases dela, em comparação à depressão, né? Começa com a ansiedade, aí aciona outros gatilhos do medo, do pânico, entendeu? Então, dali, aquela situação, ela tem vários gatilhos. Você não ali. quer fazer nada, não quer sair, né? Não quer se comunicar com ninguém. E a minha primeira depressão que eu tive foi em São Paulo. Interessante que foi através de um fato muito, muito difícil para mim na época, porque mexeu com o meu lado espiritual. A gente fala assim de espiritualidade, mas eu sou assim, uma pessoa muito... Eu cuido do meu lado espiritual. Eu vejo isso aí. Eu cuido muito, porque eu acho que a gente não é só carnal, nós somos espiritual. E aí, se você cuida... Corpo, mente e espírito, né? Corpo, mente e espírito. E se você não cuida... Um dia ele bate na sua porta, um dia ele vem te cobrar, porque a gente cuida tanto do material, do carnal, e esquece do espiritual. É verdade. E é isso aí. Quando aconteceu comigo, foi algo interessante, porque foi através de um acontecimento muito forte em São Paulo. Sim. Foi através da morte de um amigo meu, que ele foi assassinado. E assim, aquilo me pegou de surpresa, e foi um impacto tão grande. Um baque, né? Foi um impacto tão grande que eu senti, porque... porque eu vou falar aqui, mas às vezes as pessoas que elas têm uma ligação espiritual, ela entende. Naquela época, antes dele ser assassinado, eu comecei a sonhar. Alucinações, Isso. Era tipo pressentimento. Pressentimento, né? Antes de Muita acontecer. gente não acredita nisso, isso, né? Mas eu acredito. Eu acredito também. Era isso que eu acontece. ia perguntar, eu ia falar para vocês agora. Muita gente não acredita, por isso que eu não falo muito da vida espiritual, assim, em profundidade, porque tem muita gente que não entende ou que julga a religião. Minha gente não julga a religião de ninguém. Nenhuma. Eu acho que cada religião tem o seu fundamento, sabe? Ela tem o seu amor, ela prega a sua paz. Somos nós, muitas vezes, que vamos lá... sabe, poluir aquilo ali, pedir Porque, o que não E outra, devemos. uma coisa ser idealizada, você tem que pensar estrategicamente. Porque isso aqui eu pensei antes, eu não cheguei, vou fazer hoje, pá. Fui pensando como é que ia posicionar você. Então, eu botei a energia para Deus e ele retribuiu com o projeto feito. Sim, então, eu tive que fazer na minha cabeça como é que vai ser. O Leto vai sentar, a câmera vai ficar para ele. Exatamente. Como é que aquela câmera vai pegar todo mundo sem pegar as duas câmeras. Eu tive que projetar na minha mente. Então, eu joguei para o universo trouxe de volta para mim com já pronto, entendeu? Mas Porque muita isso. gente que critica as religiões, cada um tem a sua. Eu sou católico, você é católico, ele é um bandista. Com certeza. O O outro é espírita. outro é espírita. O outro é budista. Até o ateu a gente tem que respeitar. Sim, Só gente, respeito. cada um tem a sua religião. Só respeito, então, só respeito, só isso. respeitando o outro. E tem outra, isso é uma besteira do povo. Você anda no negócio de macumba, não sei o quê. Gente, isso é besteira. O Deus é o mesmo Deus. Só muda os nomes, mas é o mesmo Deus. E aquele ditado, Todo mundo crê em Deus. se eu não quero ir, é só eu não ir. Exatamente. E eu não gosto, eu não vou. crente é aquele que crê em Deus. Evangélico é uma coisa, crente é outra. Crente é quem crê em Deus. Então, somos todos nós que cremos em Deus. Deus cada um com a sua aí, universo vida que segue. com Vai, certeza. termina. Sim, aí antes desse assassinato do meu amigo, eu comecei a sentir, tipo, uns avisos, sabe? Tipo, como se algo ruim tivesse prestes. Aí Sim. já se... Encaminhando. Encaminhando. E eu não estava preparada para O baque. para aquele monte de informação que eu vinha. Por quê? Porque quando
à noite, durante a noite, quando tinha aquele sonho, aquelas coisas que parecia comparação. Vou dar um exemplo. Na hora que eu morava em São Paulo. No caso, parecia real, né? Aquele negócio real. Você dizia, aí você, quando você acordava, você dizia assim: meu Deus, eita, será que vai acontecer? Tomara que não isso aconteça. Você fica pedindo para não acontecer. Isso, aí no outro dia você sonha a mesma coisa, ou pior. Isso, foi eita, vários. Vai acontecer. E agora? E foi vários. Vai colocando isso na mente, vai colocando isso na mente psicológico, vai trabalhando de uma forma super diferente. Ele vai carregando o seu corpo, sua mente, vai ficando ruim. E aí, quando aconteceu, eu me lembro hoje que eu cheguei do trabalho, aí eu cheguei do trabalho e o telefone tocou. Aí a minha amiga me liga do trabalho e fala assim, Cássia, tá sabendo? Eu falei, não, o que foi? Aí o coração Fulano foi assassinado. Eita, mas o seu sonho era sobre isso? Era. O meu sonho era... O sonho era sobre isso, era como se tivesse um aviso que alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa, sabe, não era boa, era uma coisa ruim que ia acontecer ali... Arrodeada de mim, em volta de mim. No meio das pessoas da convivência. No meio das pessoas que eu convivia. Então, acho que foi o meu psicológico, foi muita coisa e deu uma pane, sabe? Muita informação. E aí, seu amigo foi assassinado. E aí, pronto, aí foi, né, um desabou, a gente, né... O mundo literalmente caiu. Aí depois eu vi, meu Deus, e aquela situação toda que eu tava vivendo, aquelas angústias que eu tava vivendo. Aí juntou tudo. Eu tinha dias que eu fazia, sabe o quê? Que eu não aguentava, assim, aquela carga do espiritual. Você tá pensando, né? Não, é que eu deitava e colocava até o CD do Padre Marcelo, que ele tem louvor ao Espírito. Que tem, eu sei você qual sabe é qual é maravilhoso. Então, aí eu deitava na cama e colocava ele e ficava... Né, para poder... Mas o pensamento não tem como não. Você psicológico pode... Aí continua, você fechar os olhos um pouquinho, vem o pensamento conturbar. Mas aquilo ia me ajudando a me fortalecer, que eu sabia que eu precisava de força para passar pela casa. Sozinho não ia conseguir, não, amigo. Se não fosse minha fé... Eu não falo nem quando a gente fala religião, eu falo se não fosse a minha fé. A fé move montanhas. Se não fosse a minha fé, eu não teria saído das duas depressão. Eu só falo pra vocês. Eu não tô dizendo aqui, não vá ao médico, não se cuide, não tome... Não, de jeito nenhum. Você não foi ao médico? Os médicos estão aí pra gente ir. Mas tem que ter força de vontade. Agora... Você tem que lutar. Tem força de vontade, você Mesma coisa é parar de beber, não vai adiantar se você não quiser. Eu já fui... Não querer. Na primeira depressão, eu não fui no psicólogo. Eu fui na segunda depressão, eu já fui no psicólogo. Mas aí, quando acarretou, seu amigo morreu, faleceu, Aí ele foi assassinado num ponto de ônibus por um motoqueiro. Eita, menina, aquilo ali parece que criou entrou o pânico do pessoa medo. Diz, já não vão andar mais com motoqueiro nenhum, nunca mais. O medo torna muito. Aí quando eu ia trabalhar, quando eu saía, que eu trabalhava próximo de casa, né? Quando eu saía, que eu vi uma moto. Pronto. Meu Deus, aquilo pra mim, você vê como a gente, como mexe com a gente tudo. Aí eu ficava em pânico. E eu vou te falar uma coisa, eu realmente não fiquei trancada dentro de casa porque eu coloquei Deus na frente. Precisava trabalhar, Sua família né? sabia, Cássia? A minha família, não. Então você foi sigilo total e você ficou com sofrimento sem falar a ninguém. Você e Deus. Sem falar a ninguém. Era uma coisa que aconteceu que eu tive que passar e não ia adiantar eu falar pra ele. Também. Não ia adiantar em nada, ia só piorar. Ia piorar. Porque uma cabeça ia pensar, 2, 3. Caralho, minha filha tá de depressão e agora? Venha pra cá, e agora? Aí, e aquilo ali foi um bom tempo, até porque foi como se tivesse despertado em mim o gatilho do pânico, o medo do pânico, sabe? O medo de sair na rua, de ver um motoqueiro. Menino, é muito interessante. Eu acho que devido aos sonhos, né, as coisas que eu vinha tendo e tudo, mas aí foi todo um processo aquilo ali para poder me curar, para poder eu não perder o medo, né, sabe, de ficar presa dentro de casa. Então, assim, a minha fé ela foi primordial, muito importante mesmo. E a fé inabalável, né? Foi, amigo. Eu rezava de noite, porque foi o que me deu forças. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Olha, teve uma noite, isso já após ter acontecido o fato, após eu já estar num momento de depressão, né, já bem profundo, bem evoluído. Aí teve uma noite que eu não aguentei aquela noite. Tava assim, sabe? Tava fora do comum, já tava no teto, tava no estágio fora do comum. Aí eu falei... Aí eu me lembro como eu não gosto de falar, porque
Mas é bom falar, coloque tudo pra assim, fora. Eu tô lembrando aqui, então, aquela noite quando eu falei assim, meu Deus, que eu deitei na cama, que eu lembro que eu não conseguia dormir aquela noite, e eu deitei na cama e eu falei, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. A minha vida é sua. Faça comigo o que o senhor achar melhor. Aí aquilo ali me deu uma coisa assim, eu caí no sono profundo, pronto. Deu um alívio. Foi. Uma aliviada, né? Aí foi Deus que colocou a mão sobre você e disse, não, minha filha, relaxa que de hoje por diante tu não vai sentir mais nada. Eu não tava aguentando Porque mais. Deus é assim, se você pede com fé, Ele vai te ajudar. É um pai maravilhoso mesmo. Ele vai colocar o manto sobre você e vai lhe curar Ele vai lhe todas as feridas. Onde você está mais ferido. E você vem de uma família que, como uma Amadá, é muito disciplina para Deus. A Amadá, a Madalena, né, e faz conventozinho lá, vila, não sei o quê. Ela que puxa esse negócio, mãe, né? Mas a minha mãe foi foi a semente que foi plantada de fé ali, sabe, pra gente. Então, a matriarca de negócio de falar de Deus é a Amadá. Foi ela que incentivou os filhos a fazer a primeira comunhão, a colocar no catecismo, a fazer a crisma. Então, todo esse procedimento. Então, foi ela que plantou ali a sementinha da fé, que a gente... Pra gente saber que tinha um lado espiritual, que a gente precisava cuidar que dia... tem um Deus ali conosco, né? Que um dia... Que nos ajuda todos os dias. E que um dia foi de onde me tirou, das minhas angústias, dos meus traumas. Porque a gente sente. A gente sente, todos nós temos nossas angústias, nossos traumas. Eu tive que vencer tantos na caminhada da vida, porque a gente, às vezes... eu falo que a minha fase dos 20 anos foi uma fase bem complicada, porque... É uma fase da ingenuidade, né? Onde a gente tá ali mais ingênuo, a gente absorve muito tudo que vem dos outros, sabe? Então, a gente cria muito trauma ali dentro da gente, e aquilo ali vai virando uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Cada dia mais crescente, dependendo do tempo. Aí, nessa noite da depressão, que eu tava muito angustiada, que eu falei, não, aí apaguei, aí simplesmente apaguei, e no dia seguinte eu acordei, abri os olhos e falei, meu Deus, acordei. Mas ali já mais descansada, já mais aliviada, né? No caso, você já estava mais não que eu fosse, dona de si. Não que tivesse sido ainda curada, era um passo por vez. Porque a depressão, assim, ela não é um passe de mágica, é uma luta. É aos poucos. É como você falou. É uma luta constante. É como você falou, não adianta o médico falar assim, você tem que fazer, você tem que se ajudar. Você tem que ter força de vontade, você tem que se perseverar. Se você não lutar, não pedir a Deus, ter a fé, se perseverar assim... Manipular todo santo dia, você não consegue sair da depressão. Não consegue, não. É algo que mexe com a sua alma, com o seu... Sabe? Mas ainda tem gente, Cássia, que acha que isso é frescura. Tem gente que acha que isso é frescura. Gente, depressão não é frescura. Depressão é uma coisa séria. E tem que se cuidar, tem que se policiar, tem que se manter junto a Deus, tem que procurar rezar, pedir a Deus com fé e ir ao médico, né? Porque tem aí psiquiatra, tem psicólogo, tem tudo para conversar. Tem psiquiatra. Então, se você quer sair daí da depressão, você vai conseguir, só ter fé em Deus. No nosso tempo não tinha mais recurso, né? Mas naquele hoje já tem, como eu falo, não deixe de ir ao médico, de procurar um psicólogo, porque eles estão aí para nos ajudar, nos orientar, entendeu? E isso aí só vem a agregar. Estudaram para isso, exatamente, né? Mas a minha fé, no caso, a minha fé foi primordial. Foi primordial a minha fé. E aí, naquele dia, eu acordei melhor. E daí eu fui, né? Foi um passo de cada vez. Não amanheci curada. Não. Mas foi uma ajuda enorme. Mas foi uma ajuda quando eu assim, não. Porque aquele sono profundo ali já te ajudou muito. Como assim, ali foi amor de Deus. Eu vou aliviar o teu sofrimento e vou te dar coragem para você vencer cada dia. No outro dia você já está você vai estar mais forte. Gradativamente, você vai melhorando, né, até chegar no patamar de você dizer assim, hoje sim, eu estou livre da depressão, estou curada. E aí foi um dia após o outro, e aí eu posso dizer que, né, aquele medo, aquele trauma, aquela sensação ruim passou, né, foi embora, passou. E aí você fala assim, mas como você falou uma coisa interessante, porque de repente o gatilho da depressão é assim, você tem, mas acontecem coisas que podem despertar. É verdade, entendeu? Desperta mesmo. Desperta aquele gatilho, então você tem que estar sempre vigiando, atento. Porque está ali no nosso psicológico, está guardado no nosso psicológico. Pode passar o tempo que for. Aí vem outro negocinho, vai juntando aqui para pronto. Aí vem, pronto, eu vou aqui, onde é mais sensível, entendeu? Aí vai, e dali o gatilho de novo
dado e você, quando você está vivendo ali aquela depressão novamente, a mesma coisa, e tem que enfrentar tudo de novo. E é como falou, às vezes de forma diferente, sim, de forma diferente. Que ela, entendeu? Que essa pode vir mais fraco, pode vir mais forte, mas é mas é sintomas da depressão. Da depressão. Então, é interessante então, isso. graças a Deus você se livrou já. Não, hoje em dia eu posso dizer que, sabe, tô bem. Eu tô bem, pedindo graça a Deus todo dia, porque eu peço graça a Ele para lidar comigo mesmo, com o meu emocional, porque a gente tem que pedir a Ele para a gente ir se entendendo. Por isso que eu falo muito de amor próprio, que eu falo muito de que a gente tem que se conhecer. E primeiro, para amar os outros, você tem que se amar. Amar a si mesmo, para não só primeiro os outros, primeiro a você. Exatamente. Primeiro eu, depois eu, segundo eu, terceiro eu. É não é isso? É importante. É